Bom dia, meus sortudos! Quinta-feira chegou, estamos aqui nesse quintal, tempo de debater, de rememorar algumas coisas do nosso passado. Eu espero que vocês rememorem coisas boas. Estamos aqui para mais um café da boa sorte. Karina, minha florzinha, bom dia! E hoje nós falaremos, Henrique, bom dia, sobre a parábola que eu ia falar ontem, né? Que nós iríamos falar ontem, alguns insights, são 8 insights sobre a parábola da lamparina, mas ontem o Espírito Santo me direcionou por um caminho diferente e eu creio, e já tive confirmação de que de fato era o Espírito Santo quem queria fazer aquela parábola do semeador, né? Mas hoje nós então falaremos sobre a parábola da lamparina, da luz, da candeia. Não se acende uma candeia, hoje em dia a gente trazendo para os nossos dias de hoje, né? Não se acende uma vela e coloca debaixo da cama. Quando acaba a luz, você está na escuridão, né? Pelo contrário, quando você acende é porque você quer clarear aquele ambiente, então você coloca ele no lugar, a vela ali num lugar estratégico, né? E nós representamos essa vela, representamos essa luz, essa lamparina para aqueles que estão à nossa volta. E é sobre isso que nós falaremos. Mas antes de iniciarmos, vamos orar, entregando a Deus esse momento aqui devocional e agradecendo a Ele, né, por mais um dia de vida que Ele nos concede. Radassa, bom dia! Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu infinito amor, incomensurável amor. E é por conta desse incomensurável amor é que tua graça está sobre as nossas vidas, independente do que a gente faça ou do que a gente deixe de fazer. Ainda assim nós não mereceríamos a tua graça. Mas é por conta do teu infinito amor que tu derrama essa tua graça sobre as nossas vidas. E eu te sou muito grata, porque é por conta disso que hoje, novamente, eu tenho acesso ao trono da graça. Tenho acesso a ti sem precisar de intermediadores. A qualquer momento, em qualquer lugar, independente de qualquer tipo de dogma, eu posso te acessar. E é por conta dessa tua graça. Te louvo também pela tua misericórdia que se renovou na manhã desse dia. Ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque diferente da graça, aquilo que nós merecemos por sermos tão errantes, tão pecadores, o Senhor não nos concede. E eu te agradeço pela sua misericórdia infinita. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias, mas é a partir de uma atitude que eu tenho tomado. E que o Senhor continue me dando essa visão, e não apenas a mim, mas a todas essas pessoas que estão e estarão nessa live, que é 50% da sua parte, é uma promessa feita por ti, mas os outros 50% depende da nossa execução, depende do nosso posicionamento, depende das nossas decisões diárias. E que nesse dia de hoje nós possamos tomar direções, nós possamos tomar decisões de acordo com a tua vontade, executando aquilo que nos levará a chegar mais perto da concretização dessas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço que o teu Espírito Santo continue guiando o nosso espírito, que o nosso espírito continue conduzindo a nossa alma, que essa nossa alma ela compreenda que ela nasceu para governar, principalmente sobre as nossas emoções, sobre as nossas vontades, que às vezes o nosso corpo, as nossas vontades querem ficar ali acomodados, querem ficar quietinhos, querem ficar mais preguiçosos, querem procrastinar, mas que a nossa alma ela compreenda que ela nasceu para governar e governar sobre essas vontades, sobre essas emoções, e que meu corpo compreenda que ele deve obediência à minha alma, porque ele é um escravo da minha alma, e sendo escravo da minha alma, ele também veio para poder cumprir o meu propósito, o meu chamado aqui nessa terra. Eu consagro esse momento a ti, peço que o Senhor me use como instrumento, como um canal de bênçãos para essas vidas mais uma vez, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, porque que toda honra, toda glória, todo louvor devem ser devolvidos para ti. É em nome de Jesus que eu faço essa oração e já te agradeço. Amém. Cris, bom dia, minha florzinha. Jessiquinha, bom dia. Jessiquinha, hoje eu preciso te encontrar. Depois eu vou falar com você no direct ou no WhatsApp. Preciso falar com você hoje, tá? Então vamos iniciar aqui o nosso
momento devocional, esse momento dessas alegorias do reino de Deus, que eu acredito que Deus tem falado assim de forma maravilhosa e especial, de forma muito subjetiva com cada um de vocês, porque Deus tem me impactado muito e profundamente, que é o que eu falo, né? Antes de ministrar aqui para vocês, eu sou tremendamente ministrada. O Espírito Santo fala muito fortemente ao meu coração. E é isso que eu desejo para vocês. Sandrinha, bom dia! Já estava te aguardando. Mas antes de iniciarmos, vou só encaminhar aqui alguns aviãozinhos. Se vocês também quiserem transbordar, quiserem semear, iniciar o dia, né? Já semeando na vida de outras pessoas, eu também serei muito grata. Então encaminhe aí pelo menos 7 aviãozinhos, para que nós possamos compreender que nós somos luz desse mundo e não se acende uma luz para poder esconder ela. Muito pelo contrário, quando a gente acende uma luz é porque a gente quer clarear o ambiente, né? Que é um ambiente escuro e precisa enxergar. Amiga, você tem que me responder no WhatsApp, né? Vou responder, Sandrinha. Eu confesso que eu entrei no WhatsApp hoje cedo para poder responder algumas perguntas, mas como alguns WhatsApp, mas como eu já tinha acordado tarde por conta de ter dormido muito tarde, aí eu só respondi uma pessoa, mas depois eu vou responder o restante. Mateuzinho, bom dia! Aí eu vou falar com você então, Sandrinha, e com a Jessiquinha, que são as 2 pessoas que eu preciso falar. Aí eu vou falar assim que eu terminar, tá bom? Então hoje a gente vai retomar, como eu falei, né, a parábola que nós falaríamos ontem, que é a parábola da lamparina. Só que ontem o Espírito Santo me conduziu para poder falar sobre a parábola do semeador, né? E como eu falei, eu tenho certeza que ele sabia o que ele estava fazendo para poder me direcionar naquele caminho. Bom dia, Mateuzinho. E hoje nós falaremos então sobre 8 insights que eu tive dessa parábola da lamparina. Kathleen, bom dia. E a parábola ela se encontra lá em Lucas, eu vou ler em Lucas, né, mas geralmente essas parábolas, a maioria delas, mas nem todas, né, algumas só estão em um desses evangelhos, mas a maioria elas se encontram em Mateus, em Marcos e Lucas. E a de hoje eu vou ler aqui em Lucas, que está no capítulo 8, no versículo do 16 ao 18, que diz assim: Ninguém acende uma candeia, uma lamparina, uma vela, e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então aqui Jesus fala uma coisa assim muito, que chama muita atenção e estremece as bases, né? Quando a gente vai prestar atenção, principalmente nesses versículos finais. Que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E a quem tiver mais será dado. Mas aquele que não tiver, mas que pensa que tem alguma coisa, até o que ele pensa que tem, lhe será retirado. Então tenhamos muito cuidado para não viver uma vida de aparências, né? Que são aquelas pessoas que transmitem uma informação errada para as outras pessoas, como se tivessem algo, né? Mas na verdade não tem, não faz parte da essência daquela pessoa. Então até aquilo que ela pensa que tem, que ela demonstra que tem, né? Um status ali, mantendo algum tipo de status, até aquilo ali lhe será tirado, né? Porque em um momento, num dado momento, aquilo ali vai vir à tona e a verdade, a máscara vai cair e a verdade, ela vai aparecer. Então essa é a tradução, seria ali a tradução dessa parte final desse versículo. Mas como eu falei, há 8 insights dessa parábola da lamparina. E o primeiro dele é que nós temos que ter consciência de que nós somos a luz do mundo. Porque Jesus falou, né? Vós sois o sal da terra. O sal ele veio para quê? Para poder temperar. Então aquilo que está insosso, aquilo que está sem gosto, o sal vem e tempera, deixa uma coisa deliciosa, uma coisa gostosa, algo saboroso, a comida saborosa. Então nós viemos com esse objetivo. Nós estamos aqui na terra com esse objetivo de levar esse tempero para as outras pessoas, de desmistificar, de tirá-los da religiosidade, para trazê-los para a intimidade, para o relacionamento com Deus. E às vezes você nem precisa abrir a sua boca, se você de fato for um testemunho vivo, como Paulo falou, que nós somos cartas vivas, escritas pelo próprio Espírito Santo.
Então, se você for realmente uma carta viva, se você levar esse testemunho consigo, saiba que na maioria das vezes as pessoas lerão a sua vida. Às vezes essa pessoa nem abre uma Bíblia para poder ler, mas ela lerá a Bíblia que você carrega. Você é uma Bíblia, então a depender do testemunho que você carrega, você estará sendo luz para essas pessoas. Renatinha, bom dia, amiga. Ai, que saudade de você. Que bom ver você aqui no ao vivo, viu? Então, que nós tenhamos essa consciência, que nós somos luz do mundo. E uma luz, como eu falei, ela não é feita para poder ser colocada num lugar oculto, não é colocada num lugar escondido. Muito pelo contrário, se acaba a luz... Bom dia, Denise! Oi, minha princesinha! Ela é colocada, vamos supor que acaba a luz na sua casa. Você não acende uma vela trazendo para os nossos dias de hoje, é porque antigamente usava muito candeia, lamparina, né? Mas trazendo para os nossos dias de hoje, não se acende uma vela quando acaba as luzes e vai esconder debaixo da cama, ou vai colocar num lugar oculto. Muito pelo contrário, você precisa encontrar as coisas, você precisa se movimentar, para isso você precisa ter luz, claridade. Então você coloca ela num lugar estratégico, aquela vela num lugar estratégico, para você conseguir enxergar esses objetos dos quais você vai precisar, ou se movimentar. Né, que você vai precisar se movimentar. Então essa é a nossa responsabilidade, de sermos luz por onde nós passarmos. Mas que tipo de Bíblia você está sendo para aquelas pessoas que não leem essa Bíblia aqui, ó? Que nós somos, como carta viva escrita pelo próprio Deus. Essa daqui é a Bíblia que a maioria não lê. Alguns, né, não leem. Mas elas leem a tua vida. Essas pessoas leem a tua vida. E que tipo de Bíblia você está sendo? Elzio, bom dia. Bom dia, Vandinha. Bom dia, Denise. Também tô com saudade de você, Renatinha. A gente precisa marcar o nosso café, urgentemente. Bom dia, gatinha linda. É você, Vandinha. Ai, duas divas entram. Ela é linda, né, Jessiquinha? Brunão, bom dia. Então aqui a gente tem que ter essa consciência de que nós somos a luz do mundo e que o mundo pode até não ler a Bíblia, essa Bíblia que eu mostrei aqui para vocês, mas eles leem a nossa vida. Por isso que eu falo que você peça nas suas orações que o seu caráter seja cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Porque o termo cristão, ele vem desse termo pequeno Cristo, é você ser realmente muito parecido com Cristo. Então, quanto mais você anda com a pessoa, mais você se torna parecido com essa pessoa. Por isso que eu falo muito sobre relacionamento, sobre intimidade. Você pode perceber que se você conviver com pessoas que elas treinam, a tendência, por mais que você não treine no primeiro momento, a tendência é você começar a querer treinar também. E depois que começar a treinar, se você continuar convivendo com essas pessoas que amam treinar, que amam musculação, ou qualquer outro tipo de atividade, a tendência é você também amar aquela prática daquele esporte, daquela atividade física. No outro norte, aquela pessoa que é baladeira, que gosta de beber, que gosta de farra, que gosta de ferro, e aqui eu não tô festa, e aqui eu não tô julgando ninguém, que cada um vive a sua própria vida, né, e tem a sua individualidade, mas vocês podem perceber que geralmente elas se conectam a esse tipo de pessoa, porque não pode chocar ali com a essência dela. A essência daquela pessoa é gostar daquele tipo de coisa. E como eu falei, não tô julgando ninguém. Tá certa, essa pessoa está certa porque ela precisa buscar algo que condiga com aquilo que ela carrega, com a vida, com o estilo de vida, né, com a rotina que ela carrega. Então você pode perceber que ela se torna, ou ela vai em busca da média daquilo que ela já é. E aqui, como nós temos essa responsabilidade de sermos luz do mundo, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Por isso que eu falo para vocês, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele gosta de conversar com a gente, ele gosta de atender os nossos pedidos, de dar opinião em relação às coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E quanto mais você chama ele para os processos da sua vida, para as fases da sua vida, mais você se parecerá com o Espírito Santo, mais você terá o caráter de Cristo. E assim você conseguirá ser luz para esse mundo. Gestação, sua linda, que saudade. Ah, Jessiquinha, né, sua linda? Que saudade. Todo mundo tá com saudade aqui de você, viu, Renatinha? Eu acho que é você que vai ter que aparecer aqui em Santo Antônio.
Então, esse é o primeiro insight, que nós somos luz e uma luz ela não se coloca no lugar escondido, ao contrário, tem que colocar no lugar estratégico para poder iluminar o caminho dessas pessoas que ainda estão na escuridão. O segundo insight, essa luz não é qualquer luz, que eu até acabei falando sobre esse segundo insight, né? Ela deve refletir a luz de Deus. Eu me lembro que desde a infância, na época da escola, o feedback que eu recebia, como eu falei, eu nasci no lar cristão, né? Então o feedback que eu recebia era que as pessoas, assim que eu chegava no ambiente, elas falavam assim, a Mísia tem uma coisa diferente, é uma energia diferente, é gostoso de estar perto da Mísia, é gostoso estar perto da Mísia, mas não era a Mísia, não era eu, o negócio era o que eu carregava, é o que eu carrego. Então o fato de você carregar a luz de Cristo, o fato de você se parecer muito com Cristo, com o caráter de Cristo, ser moldado de acordo com a vontade dele, de fato você vai carregar Cristo na sua vida, e por onde você passar, não tem como você não ser notado, mas não é por você. Por isso que eu falo que toda glória deve ser devolvida a Deus. Na verdade, a centelha divina que você carrega. Então você carrega dentro de você parte de Deus, e carregando parte de Deus, as pessoas detectarão isso quando você passar por elas, quando você se envolver com essas pessoas, elas falarão que você tem algo diferente. Esse algo diferente nada mais é do que a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Então a gente tem que ter essa noção também, que além de ser luz para o mundo, nós devemos refletir a luz de Deus. Não é qualquer luz, não. É não deixar ela escondida, não. Se é uma luz que eu carrego, coloque no lugar estratégico, se coloque em situações estratégicas, onde você iluminará o caminho das outras pessoas. O terceiro insight, nós devemos ser influência e testemunho. É aquilo que eu falei. Paulo escreveu que nós somos como cartas vivas, escritas pelo próprio Espírito Santo. Então, se eu sou uma carta viva, terão pessoas que não lerão essa Bíblia aqui, né? Essa Bíblia física, essa Bíblia de papel, mas elas lerão a tua Bíblia, a minha Bíblia, né? Que é a Bíblia que eu carrego, a minha vida. A minha vida tem sido um testemunho vivo. Eu tenho realmente me parecido com Cristo a ponto de eu não precisar nem abrir a minha boca para que eles possam ver que realmente Cristo habita na minha vida. Eu tenho influenciado as outras pessoas com as minhas atitudes positivas, ou eu tenho infelizmente influenciado as pessoas de uma forma negativa. Então que nós também nos perguntemos a respeito disso, que nós nos questionemos a respeito disso. Será que eu tenho sido uma boa influência? Eu tenho sido de fato um testemunho vivo da palavra de Deus? Porque as pessoas leem a nossa vida o tempo todo. Tanto é que há muitos pré-julgamentos. Ah, mas ela não se diz cristã. Ah, mas não é isso. Ah, mas não é aquilo. Então tenhamos muito cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. Já não tem mais a ver com a Radassa, não tem mais a ver com a Renata, não tem mais a ver com o José Roberto, não tem mais a ver com a Jessiquinha. Tem a ver com a pessoa que você carrega dentro de você. José Roberto, bom dia. Ontem falei com você na academia. Deus te abençoe também. Finalmente te conhecer pessoalmente e agora sei quem é você. O quarto insight que eu vejo dessa parábola da lamparina é que nós devemos ter boas obras para a glorificação do nome de Deus. Então, as nossas atitudes, como eu sempre falo, né? Deixa eu colocar aqui esse caderno aqui, ver se não cai meu celular. As nossas atitudes, elas têm que condizer com aquilo que a gente carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Então elas devem glorificar o nome de Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes. O nome de Deus deve ser glorificado. Então que você também se questione. Esses insights aqui que eu tô trazendo para vocês, gente, é mais um tipo de questionamento. Se de fato você tem sido um pequeno Cristo, porque quantas pessoas falam, né? Ah, eu sou cristão, eu sou cristã. Mas será que você de fato tem tido o caráter de Cristo a ponto de você nem precisar abrir a sua boca e as pessoas identificarem por conta da luz que você carrega, que é uma luz tão clara, tão brilhosa, uma energia tão gostosa que você carrega, que é essa energia do Espírito Santo, que as pessoas detectam sem nem ao menos você abrir a sua boca? Então que você carregue isso a ponto de o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida e não envergonhar o nome de Cristo. Então é uma responsabilidade muito grande. Tanto é que é o quinto insight que eu verifiquei. É uma responsabilidade e devemos também cuidar com a nossa integridade, que é aquilo que eu falei, não viver uma vida de aparências.
Que há muitas pessoas que, por conta dos status, por conta da necessidade de validação, a necessidade de aprovação das outras pessoas, acabam vivendo uma vida que não tem nada a ver com a essência dessa pessoa. Então ela vive uma vida de aparências, e não é isso que Cristo quer da gente. Muito pelo contrário, ele busca integridade. Então que nós sejamos íntegros, que nós sejamos transparentes, que nós sejamos sinceros. Claro que nós falharemos, né, na nossa jornada, porque uma vez ou outra, né, nós iremos errar, iremos falhar em alguma coisa, e a tendência do ser humano é tentar esconder aquele erro, né, tentar ali encobrir aquela sua falha. Mas como está escrito, inclusive aqui no segundo versículo que a gente leu, né, que foi o 17, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, ainda que a pessoa tente ocultar algo na vida dela, numa hora ou em outra, aquilo dali virá à tona. E quem sabe não é nem para te envergonhar. O meu testemunho mesmo, quando eu decidi, mas não decidi por mim, né? Na verdade, o Espírito Santo me cutucou tanto para poder revelar os meus pecados, os meus erros. Quem tiver dúvidas, tem live dos podres. Eu coloquei como live dos podres, né? Que foi um momento assim de realmente em que eu me abri de forma muito transparente. E não por mim, mas foi porque foi uma exigência do Espírito Santo. E é muito subjetivo, muito individual. Então o Espírito Santo ele vai tratar com cada um de uma maneira diferente. Mas a forma de me tratar, eu precisei passar por esse processo de realmente ser transparente com vocês, de realmente revelar os meus segredos mais ocultos, de trazer à tona, de trazer à luz, né, aqueles meus pecados mais obscuros, mais nojentos, porque foi uma forma que o Espírito Santo teve para poder me tratar, para poder cuidar das minhas feridas. E para que, de fato, eu vivesse esse processo de conversão. Por isso que eu falei para vocês, eu vivia numa vida onde eu nasci num lar cristão, mas a conversão mesmo, ela aconteceu depois disso. Depois que eu falei, eu abro mão da minha reputação, inclusive da minha reputação. Carolina, bom dia. Porque você viver essa vida, né, em que você vive uma vida de aparências, uma vida de status, em que ninguém sabe, né, dos seus podres, ninguém sabe dos seus pecados, acaba sendo muito fácil, mais fácil para poder manter isso daí, mas uma hora ou outra, como está escrito, aquilo ali virá à tona. E assim foi com a minha vida, né, o Espírito Santo exigiu isso de mim, mas como eu falei, é muito individual, com cada um ele vai exigir de uma forma diferente. Então, no meu caso, ele exigiu aquilo dali, que eu precisava abrir o jogo, que eu precisava demonstrar que eu era, assim, vulnerável, que eu poderia ligar para minha reputação, eu ligava muito para minha reputação, mas eu abri mão da minha reputação em prol de ser mais parecido e ter o caráter de Cristo. E ali eu vi, gente, que a chave virou, e foi quando eu consegui passar por esse processo de conversão, onde eu abri mão de mim, da minha própria reputação, para poder viver a vida de Cristo, né, e ser cada vez mais parecida com Cristo. Então, aqui está escrito que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Uma hora ou outra aquilo dali virá à tona. E que você tenha esse posicionamento, se o Espírito Santo também estiver falando no seu coração dessa forma, que você se posicione então e revele, sabe? Que você não ligue para a opinião das outras pessoas, que você não tem esse bloqueio de necessidade de validação ou aprovação das outras pessoas. Thalício, bom dia! Mas que você viva uma vida não de aparências, mas uma vida de essência. Porque essa vida de aparência, gente, ela pesa demais, sabe? Você tem que colocar uma máscara todos os dias para poder fingir que é uma pessoa, sendo que na verdade você é outra, escondendo ali as suas falhas, os seus erros, não mostrando a sua vulnerabilidade. Mas a partir do momento que você demonstra a sua essência, olha, eu sou isso daqui, eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa pecadora, eu tenho as minhas vulnerabilidades, e quando você é transparente com as outras pessoas, quando você é sincero e você abre mão da sua reputação, até as pessoas que também, quem sabe, estavam travadas nessa necessidade de aprovação, de validação, elas, por você ter esse tipo de atitude, elas se conectarão a você e conseguirão também se desvencilhar desse bloqueio de necessidade de aprovação, de validação, e conseguirão também, através da sua vida, porque você está refletindo a glória de Deus, você está sendo luz para essa pessoa, elas também conseguirão encontrar o caminho delas, né? E começarão também a brilhar. Porque uma velinha, se você for perceber, gente, a vela é assim, né?
A vela é assim, a gente acha, pode até achar, né? Tem pessoas, né, que na verdade acham que por doar a luz, né, vai acabar ficando sem luz. Mas você pode perceber, se uma velinha ela tá acesa, como se fosse daqui, né? E aqui fosse o foguinho. Uma velinha se tá acesa, quando ela se conecta a outra velinha, que essa daqui, vamos supor que ela tá apagada, ela pega e coloca o fogo nessa outra velinha aqui. E ambas irão iluminar. Então que você seja esse tipo de pessoa, não aquela pessoa ali que vai se derretendo e acaba que some a sua luz, né? Que você seja aquela pessoa que propaga luz por onde você passa. Não, deixa eu doar um pouco da minha luz para você, um pouco do meu fogo para você. E essa é a nossa função aqui nessa terra. Se nós somos luz do mundo, além de clarear o caminho dessas outras pessoas, que nós também doemos a nossa... Doemos? Acho que tá certo, né? Doemos a nossa luz para as outras pessoas, sabe? Que você vai passando a sua luz para as outras pessoas, o seu foguinho para as outras velas que estão apagadas. Porque assim você estará glorificando o nome de Deus através da sua vida. O sexto insight é que nós não devemos esconder a nossa fé. Então, quantas pessoas também que eu vejo que infelizmente têm uma vida de aparências e não uma vida de essência, e acaba até escondendo em determinados locais ou com determinadas pessoas, né, dependendo da pessoa com a qual ela convive ou dos ambientes que ela frequenta, a fé que ela tem. Hoje em dia eu não perco uma oportunidade, gente, de demonstrar qual é a minha fé e onde é que essa minha fé está embasada, que é em Cristo. Ele é a minha rocha, é nele que eu acredito, é nele que eu confio. E assim como está escrito em João 1:4, acho que é versículo 4 ou versículo 3, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então isso para mim é muito forte, eu saber que eu sou filha de um rei, que eu sou filha de Deus. Por que vocês acham que eu chamo vocês de princesos, né? De príncipes e de princesas? Porque eu tenho todos como filhos de Deus. Se vocês o receberem da forma que eu o recebi, por mais que ele tenha sido rejeitado pelo que ele veio, na verdade, para um determinado povo. Mas os gentios é o que recepcionaram a Cristo. E eu faço parte dessas pessoas, né, que são os gentis. Eu decidi receber e ter esse direito de ser feito filha de Deus. Então, a partir do momento que você também o recebe, você também se torna um filho e uma filha de Deus. E você carrega Cristo junto com você. Tem um canal no YouTube, sim, Brunão. Semeando Boa Sorte também. Tanto é que eu tô lançando os meus vídeos daqui pra lá. Então eu termino a live, né? Salvo ela e lanço lá pro YouTube. Até pra poder otimizar o tempo de vocês, né? Porque às vezes a pessoa quer repetir a live, ouvir novamente a live por conta de algum insight que teve a mais. Ou às vezes compartilhar. Aí lá você consegue acelerar o vídeo, né? Então você otimiza também o seu tempo, né? Como aqui a gente foca muito em produtividade, né? Você ganhar tempo, você multiplicar o seu tempo, multiplicar suas horas, né? Então eu tô colocando lá no meu canal no YouTube, né? Semeando Boa Sorte, tá bom? Você está tão linda como sempre. Obrigada, Vandinha. Eu acredito que seja a luz de Cristo, né? Quanto mais a gente brilha essa luz, mais bonita realmente a gente tende a ficar. Breu, bom dia. Eu acho que é assim, né? Que fala o seu nome. Bom dia. Então, o sexto insight é esse, não escondermos a nossa fé. Então, que nós não percamos uma única oportunidade de sermos luz para essas pessoas. Ontem mesmo eu estava em contato com uma pessoa que eu fui comprar uns produtos, né? Aí essa pessoa errou, assim, mas foi um erro, assim, gritante em relação ao valor que ela me passou de um determinado produto. E como eu não tinha noção, né, daquele produto, se realmente era ou não aquele valor que era feito no mercado, acabou que eu levei aquele produto lá e tava tranquila. Aí veio o rapaz atrás de mim, moça, pelo amor de Deus, ela errou no valor. Leilane, bom dia. Ela errou no valor e acabou que você passou um produto por um valor ínfimo, por um valor insignificante, nem paga isso daí. Aí eu fiquei meio assim, não, mas aí vem, né, a advogada. Aí eu falei assim, mas o Código de Defesa de Consumidor, até questionei, o Código de Defesa de Consumidor diz que aquele preço que você me passou é o preço que eu vou pagar. E eu já, inclusive, já paguei, já estava até indo embora, estava entrando no carro, né? Então, é aquilo dali, se fosse juridicamente falando, se fosse de acordo com a lei terrena,
eu estaria certa, porque quando você vai ao mercado, o CDC diz o seguinte: se há um preço ali na prateleira, é aquele valor que você tem que pagar, mas quando você vai no caixa, vamos supor que aquele preço tá o valor dobrado, tá um outro valor, aquele valor lá, ele é desconsiderado, você não pode considerar o outro valor que tá passando no caixa, e sim o valor que você viu ali na prateleira. E isso aconteceu comigo ontem. Então, de acordo com a lei humana, eu estava certa, porque eu estava cumprindo o CDC. Só que pensa na pessoa que ficou agoniada: eu não tive paz de jeito nenhum. Aí ela falou: não, se você quiser levar por esse valor, saiba que você na verdade não tá nem pagando o valor. Aí minha consciência pesou tanto que eu falei assim: não tenho nem coragem de fazer um trem desse. Peguei e paguei a diferença, né? Perguntei qual é a diferença então que precisa e paguei a diferença para essa pessoa. Só que ali naquele momento, gente, ela começou a chorar e ela começou a falar assim: me desculpa, é porque eu tô com a mãe minha mãe na UTI e na verdade o erro foi meu mesmo, porque eu que falei o valor errado para você. Se você quiser, você pode levar esse produto do jeito que você pagou. Falei: não, de jeito nenhum. E ali ela começou a falar sobre um pouco da vida dela. Aí na hora eu também já comecei a querer chorar, que eu sou muito emotiva com esses negócios, né? E eu vi que, na verdade, você começa a identificar, por você ter passado, no caso, quem passou, né, por depressão, você começa a identificar o que a pessoa tá passando, né? E ali eu identifiquei que ela nada mais estava passando que um processo depressivo, né? Um processo depressivo. E ali você começa a se conectar, que é isso que eu falei a respeito da velhinha. Aí eu aproveitei aquele momento ali para poder ser luz na vida daquela pessoa. Aí foi um chororô danado. Eu abracei ela, e a gente ali ficou algum tempo. Eu falei que eu intercedei pela vida dela, pela vida da mãe dela, né, que tá nesse estágio aí. Mas é aqui o que eu quero demonstrar, não é que engrandeceu o meu nome, não. É como eu sempre falo, né, que eu diminui e que ele cresça. Aqui quem tem que aparecer é a pessoa do Espírito Santo, é Deus. Mas o que eu tô querendo demonstrar para vocês é que eu não perco uma única oportunidade de ser luz na vida das outras pessoas. Que seja com um gesto, às vezes você nem precisa abrir a sua boca, mas com um gesto de carinho, um abraço, um beijo, um elogio. Quantas pessoas, gente, que eu vejo que sabe, principalmente, infelizmente, entre as mulheres, uma mulher não elogia a outra, parece que tem medo, parece que tem vergonha de elogiar outra mulher. Eu não perco a oportunidade de elogiar a mulher. Quando eu vejo que a mulher é bonitona, que a mulher tá cheirosa, eu falo: mulher, mas tu tá cheirosa. Mulher, mas tu é bonita. Mulher, esse teu olho é bonito, hein? Mulher, esse popozão que você tem. Então eu não perco a oportunidade, sabe? Eu acredito que é a única coisa que não pode deixar guardado. É isso, sabe? É você realmente elogiar as pessoas, é você transmitir essa luz que você tem dentro de você. Porque quando você transmite, você não vai perder a sua luz. Você não vai diminuir a sua luz. Muito pelo contrário. É isso que eu falei a respeito da velhinha aqui, ó. Que quanto mais você doa luz, mais pessoas serão iluminadas. Então você não vai perder a sua luz porque você está doando luz para outra pessoa, não. Muito pelo contrário. Mais pessoas serão iluminadas e o ambiente onde você está será totalmente, completamente iluminado pela pessoa do Espírito Santo. Luquinhas, bom dia! Então que você não esconda também a sua fé e não perca a oportunidade de demonstrar a pessoa de Cristo na sua vida através, quem sabe, de não apenas de palavras, mas também de gestos. Noemi, bom dia! O sexto e penúltimo insight que eu tive é o impacto que causa nas trevas. A nossa luz, gente, ela causa um impacto descomunal nas trevas. Então, quando você começa a ter essa atitude, esse posicionamento de ser luz para as outras pessoas, saiba que o inferno ele não vai se contentar com aquele seu posicionamento. Então, ele irá se levantar para poder tentar te atacar de alguma forma. E o que eu peço é que vocês leiam Efésios 6 para que vocês compreendam quais são as armas que vocês precisarão para essa guerra que você enfrentará contra o inferno, contra as trevas, porque são armas de defesa e armas de ataque. Então terão momentos em que você terá de se defender dessas ciladas, dessas flechas malignas, né? E terão momentos em que você terá de atacar. Então que você saiba corretamente e que você tenha muito claro na sua mente quais são as armas de defesa e quais são as armas de ataque. E estão lá em Efésios 6. Para que você consiga, de fato, impactar as trevas, dissipando elas. Então, onde você chegar, independente do local onde você esteja, do ambiente que você frequente, independente das pessoas com as quais você se conecte, que a sua presença, que a presença que habita em você, na verdade, que a pessoa do Espírito Santo seja tão forte, que a sua luz ilumine tanto a ponto de dissipar essas trevas, a ponto das pessoas identificarem: tem alguma coisa de diferente com a Noemi,
tem algo de diferente na Jéssica, tem algo de diferente na Renata, tem algo de diferente na Radassa, tem algo de diferente na Wanda. Então que as pessoas possam identificar isso sem nem ao menos você abrir a sua boca. Para isso, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa ser essa carta viva, escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus, onde não precisamos nem ao menos abrir a nossa boca para que as pessoas identifiquem que, de fato, nós temos uma energia diferente, uma luz diferente. É a pessoa do Espírito Santo em nós. E o 8º insight que eu tive foi um desafio à hipocrisia. Então a gente sabe que a gente vai enfrentar as trevas para poder dissipá-las, e além disso nós devemos desafiar a hipocrisia, que foi esse último versículozinho aqui que a gente leu, né? Que muitas pessoas vivem de aparências e não da própria essência, e vivem uma vida de hipocrisias, não passam de hipócritas. Às vezes falam algo que não vivem, pregam algo que não vive. Então que você pregue aquilo que você fala, aquilo que você vive, e que você viva aquilo que você fala. Que uma coisa condiga com a outra, né? Que tem a ligação com a outra. É viver autenticamente, praticando aquilo que nós falamos. Então não é só falar. Muita gente fala, faça o que, aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Acho que esse é o ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Que nós não tenhamos esse ditado na nossa vida, não. Muito pelo contrário. Nós devemos ter autenticidade. Faça aquilo que eu falo. É como Paulo. Gente, quando eu leio as passagens de Paulo, eu fico assim impactada. A ponto de Paulo chegar e falar assim: sejam meus imitadores. Olha só que forte isso, gente. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu ainda hoje eu não tenho coragem de falar isso não, eu acho isso muito forte. Mas Paulo, ele chegou no nível de ter o caráter tão parecido com Cristo, que ele nem falou, não imitem a Cristo. Não, ele falou assim, sejam meus imitadores, podem me imitar. Podem fazer aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, porque eu sou imitador de Cristo. Eu sei exatamente quem é que eu estou imitando. Então olha que forte isso, que você chegue nesse nível de ser tão autêntico, de ser tão parecido com Cristo, de ter esse caráter de Cristo na sua vida, de ser essa luz que ilumina tanto, que é a luz do Espírito Santo habitando dentro de você, a ponto de você falar para as pessoas, não pode me imitar, pode fazer o que eu estou fazendo, que dá bom, que dá certo, porque eu imito é a Cristo. Eu estou imitando e estou modelando é a Jesus Cristo. É ele que eu carrego e é o caráter dele é que eu tenho dentro de mim, que sou parecida cada vez mais com ele. Então que cheguemos nesse nível de autenticidade e não uma vida de aparências. Até porque tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que a pessoa tenta esconder, uma hora ou outra irá aparecer, virá à tona. Então que você viva uma vida de essências e não de aparência. Porque uma hora ou outra essa máscara vai cair e aquilo que você pensava que poderia esconder por muito tempo virá à tona e será revelado. Porque a luz, ela vem com esse objetivo, né, de dissipar as trevas, né, e por onde a luz chega, não tem como mais as trevas habitarem, né, e que sejamos, então, luz do mundo, refletindo a luz de Deus, autênticos, carregando Cristo por onde nós passarmos e que não percamos uma única oportunidade de brilharmos e não só brilharmos, mas acendermos a vela daqueles que estão na escuridão ou que estão com a velinha apagada. Tá bom? Desculpa o atraso. Que isso, Noemi? Eu vou deixar a live salva também no YouTube para quem chegou depois, tá? Que aí vocês podem pegar do início e saber quais são esses 8 insights que a gente teve aqui dessa parábola da lamparina, ou parábola da vela, ou parábola da candeia, né? Porque a gente sempre traz para os nossos dias atuais para saber o que é que Cristo tinha para poder nos ensinar, né? Que ele ensinava para a multidão, ensinava para os discípulos, mas trazendo para os nossos dias de hoje o que de fato ele queria nos passar com essas alegorias do reino de Deus. E essa foi a de hoje, a alegoria da lamparina, que vocês levem em consideração esses 8 ensinamentos, essas 8 lições, esses 8 insights, que vocês se questionem muito se de fato vocês estão sendo imitadores de Cristo, refletindo a luz dele para as pessoas que estão à sua volta, e se não, se vocês se conscientizarem que vocês não estão sendo luz, que muito pelo contrário, né, estão se misturando com as trevas, que hoje você mude a sua rota, que eu sempre falo, sempre há esperança e a chance de você alterar a rota da sua vida. Então se desconecte de pessoas que não têm a ver com o seu propósito de vida e se desvencilhe de ambientes que também não têm relação com aquilo que Deus tem para a sua vida.
Juliana, bom dia, minha florzinha. Que palavra maravilhosa, você é uma bênção. Você também é uma bênção na minha vida. Obrigada, Vandinha. Então essa foi a nossa alegoria do Reino de Deus de hoje. Espero que vocês tenham sido impactados assim como eu fui e que vocês carreguem a luz de Cristo por onde vocês passarem e se desvencilhem de tudo aquilo que não tem a ver mais com o que você já sabe que Deus tem para sua vida. A promessa ela já está pronta. Agora, quem sabe é você que não está preparado para receber essa promessa. Às vezes a gente fala, ai, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e muito menos falha. Como está escrito em Efésios 1:4 ou em 1:3, acho que é 1:3. Todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Mas você está pronto para receber essa bênção que já está liberada nas regiões celestiais? Então a promessa está pronta. Mas você já está pronto? Talvez você precise ainda passar pelo processo, por algum tipo de processo, para poder estar pronto, preparado para receber essa promessa. Efésios 6 é o das armaduras, para a gente saber quais são as armaduras que nós devemos utilizar nos dias das nossas guerras espirituais. Então, terão momentos em que você utilizará de armaduras de defesa, e terão momentos em que você terá de utilizar as armas de ataque, em que você deverá mesmo ir para cima do inimigo, que é com a palavra, assim como Jesus usou a palavra, né? Então a gente às vezes tem que proferir mesmo palavras, repreendendo o inimigo das nossas almas, ou expulsando ele, né, de alguma área da nossa vida. E há aquelas armas de defesa, que algumas vezes você usa o escudo da fé, né? Ela tem um escudo chamado escudo da fé. Então esse escudo da fé nada mais é do que uma arma de defesa. Então quando o inimigo tentar colocar sementes malignas de pensamento, de insignificância, ou pensamento de que você não consegue, ou pensamentos malignos mesmo, né, negativos na sua mente, aí é o momento de você usar o escudo da fé. A fé é o quê? É você ver, é você acreditar naquilo que você não vê. Então esse é o escudo da fé. Eu não tô vendo. Eu posso até pensar que eu não sei ou que eu não consigo fazer isso daqui. Mas eu tenho fé, e a minha fé é inabalável de que eu vou sim conseguir. Ali você tá usando uma arma de defesa, que é o escudo da fé. Deus te abençoe cada dia mais, princesa. Beijo em toda a família. Vou mandar, Renatinha. Obrigada para você também, viu? Vai não, fica mais um pouquinho. Eu tenho que fazer minhas coisinhas, Vandinha. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai continuar, que vocês ruminem essa palavra. Ruminar é ficar que nem não tem a vaca quando vai comendo o capim? Aí ela fica assim, né? Quando eu falo em ruminar é isso, é você ficar ali, ó, meditando na palavra do Senhor durante todo o dia. Como é que eu posso aplicar essa parábola da candeia no meu dia? Sabe? Aí você fica ruminando ali. Essa é a meditação, é o processo de meditação, meditar na palavra do Senhor, que foi o que Deus falou com o povo lá de Josué, né? Medita nessa palavra dia e noite. E meditar na palavra do Senhor é isso, é ficar ruminando ali. Como é que eu posso aplicar isso daqui nessa minha área aqui? Como é que eu posso aplicar aqui na minha atividade física? Como é que eu posso aplicar aqui nesse meu horário de almoço? Como é que eu posso aplicar essa palavra aqui eu lavando essas louças? E assim o Espírito Santo vai lhe conduzindo no seu dia. Tá bom? Então façam uma excepcional quinta-feira, continuem no centro da vontade de Deus, porque essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. E amanhã a gente se encontra para mais um Café da Boa Sorte, nosso último café dessa semana, né, que a gente faz de segunda a sexta, para mais uma alegoria do Reino de Deus, os ensinamentos que Cristo quer nos passar através dessas parábolas do reino, tá bom? Um beijão enorme. Aproveitem e desfrutem esse dia 24 de agosto de 2023. Foquem no presente. No máximo, passem ali uns 10% do seu tempo no passado só para poder conferir os seus erros, para você não falhar nos mesmos erros. E no máximo 20% ali no seu futuro, com o objetivo de projetar o seu futuro, esse seria o certo, né? E 70% se mantenha no momento presente. O hoje não é chamado de presente à toa, não. De fato, se você se mantiver no momento presente, utilizando 70% do seu tempo para poder ficar nele, você nem terá depressão, que é viver muito tempo no seu passado, então no máximo 10%. E só visita ele para poder verificar quais foram os erros que eu cometi, que eu não quero cometer no meu presente, para não impactar no meu futuro. E o futuro, você só deve visualizar ele ficar no máximo 20% do seu tempo lá, para não causar ansiedade em você, e é só com o intuito de projetar o seu futuro. O que eu quero para minha vida? Que tipo de casa que eu quero? Que tipo de relacionamento que eu quero? Qual o carro que eu quero trocar, ou que eu quero obter? Qual é o concurso que eu quero passar? Qual é a profissão que eu quero exercer? No máximo 20% do seu tempo lá, para não causar ansiedade. Porque a ansiedade é isso, é para pessoas que passam muito tempo no futuro, só ficam projetando o futuro, e acabam se esquecendo do presente. Letícia, bom dia!
Mais tarde encontro você para poder pegar minha encomenda. Ah, vou te entregar assim, Noemi. Essa daqui, gente, ó. É a dopamina concentrada, ó. Ela fica aqui pertinho de mim. Eu tô muito feliz com isso daqui, sabe? Porque eu sei o quanto que o Espírito Santo me direcionou. E quando me falaram, gente, que eu estava com a cura do câncer, aquilo dali me impactou muito. Porque assim, Misa, você tem noção que você pode ter a cura do câncer aí e você tá tipo escondendo ou só guardando apenas pra você? Quantas pessoas que não precisam de motivação pra poder fazer as coisas no dia a dia delas e elas não têm, e você tem uma receita aí de como é que faz isso, através de um saquinho, você pode empacotar, colocar num saquinho e vender, passar para as outras pessoas. Então aquilo me impactou muito. Então eu tô muito feliz, assim, pelo... Veio de Deus, gente, sabe? Assim, diretamente da parte de Deus. E eu tenho certeza, absoluta convicção, até porque todos foram consagrados, que você terá realmente a liberação desse neurotransmissor chamado dopamina, através desse aminoácido, né, chamado tirosina, que está dentro aqui, ó, dessas fibras. Produto 100% natural, então não tem contraindicação, não vai causar nenhum tipo de malefício, muito pelo contrário. Foi realmente um estudo que foi feito por detrás disso daqui, foi comprovado, então há estudos científicos feitos por neurocientistas que comprovam, né, e como eu sou muito natureba, como eu sou da vibe natureba, eu não gosto de remédio de jeito nenhum. Eu até estava falando com a minha mãe, que eu sou da tese da medicina preventiva, por tê-los visto numa mesa de cirurgia, né, por eles terem passado por um processo de cirurgia cardíaca, né, quando tem que abrir assim ó, o coração e abre a caixa torácica. Aquilo dali me impactou muito, que foi quando eu decidi começar a sair do sedentarismo, né. Isso foi em 2012, gente, mas só em 2016 que eu realmente decidi e coloquei em prática, comecei a executar essa minha vida, 2016, 2017. Mas olha só, eu levei 4 anos para me posicionar. Então não tenha vergonha de, ai meu Deus do céu, mas há tantos anos que eu falo que eu vou e não vou, vou e não vou. Não, vai ter um momento que a chave vai virar de uma forma que você não volta mais, que foi o que aconteceu comigo. Aí depois de 2016 que eu me posicionei, falei, não volto mais. Mas o intuito era esse, de prevenir doenças. Eu falei, se for por mim, pelas minhas atitudes, eu decido que eu nunca passarei por uma cirurgia dessas. É muito melhor você cuidar da sua saúde, gente, do que você cuidar da sua doença. E se você acha que não tem tempo para cuidar da sua saúde, e se você não cuidar dela, não priorizar ela, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Olha só que coisa louca, sabe? A pessoa fala assim, não tenho tempo para poder me cuidar, não tenho tempo para poder treinar, não tenho tempo para poder preparar as minhas marmitas. Mas se você ficar no hospital, Deus o livre, né? Se isso acontecer de parar no hospital, você não vai ter que arrumar tempo para poder cuidar da sua saúde, não vai ter que arrumar dinheiro para poder comprar os remédios que o médico vai ter que te passar porque tua pressão tá muito alta, porque tu tem glicemia alta, aí tu tá com diabetes. Então olha só que louco isso. Então eu sou da tese, eu defendo a tese da medicina preventiva. Então se há meios, principalmente naturais, para poder prevenir qualquer tipo de doença na sua vida, eu vou utilizar todos eles. E como eu falei para Deus, né? A não ser que seja permissão de Deus, né? Porque tudo na minha vida é permissão de Deus. Mas eu não acredito que seja a permissão dele, né? Até porque no céu, a oração é que seja na terra assim como é no céu. E se no céu tem saúde, se no céu tem prosperidade, se no céu tem abundância, eu quero também a mesma coisa aqui na terra. Essa foi a oração modelo que Jesus me deixou e que eu oro, eu falo, Deus, conforme é aí no céu, seja também aqui na minha vida. Assim na terra também, na minha vida. Então a minha parte eu tô fazendo, que é aquilo que eu falei, a promessa a gente tem, que é essa promessa de ser na terra conforme é no céu. Mas eu tenho feito a minha parte, então essa é a minha parte que eu tenho feito. Os meus 50% eu tenho feito. Tá bom? Então mais tarde eu encontro você, tá, Noemi? É muito verdade isso. É verdade, às vezes a gente não leva isso em consideração. Se a gente fala que não tem tempo para cuidar da nossa saúde, que é arrumar ali uns 20, 30 minutinhos para praticar atividade física, que já foi também comprovado através de estudos que no mínimo você deve praticar 30 minutos diários de atividade física para não ser considerado um sedentário. Além disso, não tem tempo para poder preparar suas refeições, uma refeição mais saudável. Deus me livre se acontecer de você ter de ficar no hospital, ali obrigatoriamente, compulsoriamente, a pessoa vai ter que arrumar tempo para poder cuidar da doença dela, para poder comprar remédio, vai ter que arrumar dinheiro, às vezes de onde não tem. E é porque as pessoas, ou as duas desculpas são essas, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mas se tiver enfermo, se a pessoa vier a ficar enferma, ela vai ter que arrumar tempo para poder parar e cuidar da enfermidade, e também vai ter que arrumar dinheiro para poder comprar os remédios, para poder cuidar daquela enfermidade. Então temos essa consciência, sabe? Se eu posso prevenir isso na minha vida, que eu previna, e através dessas coisas saudáveis.
Obrigada a todos vocês. A gente se encontra então amanhã para mais um Café da Boa Sorte. E façam esse excepcional, um exponencial dia, uma exponencial quinta-feira, tá bom? Um beijão enorme. Até amanhã. Fiquem todos com Deus.